A paz do Senhor. Hoje nós vamos abordar o tema Edifica, Entra e Sai, parte 1. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Diz lá assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida, a semente sobre a face de toda a terra, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa da água do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arroja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor, ou melhor, lhe tinha ordenado, que foi somente com Noé. E o Senhor a fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo que se tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes. Tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Eu quero te tocar, Jesus. Não como a multidão te toca, Senhor. Eu quero tocar na orla do teu manto. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar no manto. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que quebrantar-se pra tocar no manto. Só quem crê e tem coragem de estender a mão, só quem vê além do que enxerga a multidão, o que se quebranta e se lança até o chão, recebe a cura e a virtude de Jesus. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado
as tuas mãos e toque. Oh, o Senhor está aqui. Oh, declare, diga, para tocar no manto. Para tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado para tocar. Para tocar no manto, na orla do manto, tem que quebrantar-se pra tocar no manto. Oh Senhor, oh aleluia. Aplauda o nome dele, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pedir ao Senhor, muito obrigado pela essa palavra maravilhosa, mostrando mais uma vez que o Senhor é misericordioso conosco, que o Senhor deseja realmente que nós possamos tomar posse da vida eterna, que nós possamos viver nessa terra, porém de uma maneira que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos dar vida e vida em abundância. Por isso nós te pedimos a cada dia, continua ministrando em nossas vidas, continua nos ensinando, continua nos guiando, porque nós queremos, Senhor, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós em nome santo de Jesus. Amém? Amém e amém. Nós vemos nos capítulos anteriores que Noé, ele recebeu essa comissão de Deus de poder fazer com que toda a raça humana fosse destruída, porém preservasse ele e sua família, porque Noé possuía algumas características em sua personalidade, em seu caráter. A primeira característica era que Noé achou graça aos olhos do Senhor, né? Então, a maneira como Deus olhava para Noé, Deus achava graça, isso é, Deus via que realmente havia nele algo que o agradava e que ele tinha prazer na vida de Noé. Segundo, Noé era uma pessoa, um jovem, um varão justo. Ele era justo. Uma justiça não como a de hoje, que muitas vezes as pessoas praticam umas contra as outras, mas é uma justiça de Deus, porque Deus, ele sonda os corações, ele sonda as mentes, e Deus é muito mais justo que nós, né? Nós exercemos justiça apenas para satisfazer o nosso ego, nosso capricho, um desejo nosso de vingança. Deus não. Ele é justo juiz, ele julga de uma maneira que ele analisa bem a vida da pessoa. Então, varão, aos olhos de Deus, era justo. Segundo, não era reto. Isso é, Noé não mudava o seu posicionamento de acordo com as circunstâncias. E Noé andava com Deus. Foram essas quatro características que nós vimos. Achou graça, era justo, reto e andava com Deus. E que por esse motivo, por possuir essas características, essa personalidade na vida de Noé, Deus mandou Noé edificar a arca de Deus para sua segurança. Isso é, Deus avisou o que ia fazer na terra para Noé, não tinha obrigação de fazer isso, né, Deus? Mas ele é tão amoroso que ele fez. Ele informou a Noé o que ele estaria para fazer e deu para Noé uma ação. O que Noé precisava fazer para ele escapar, para ele não ser morto, né, nesse período. Então, ele ia edificar a arca para sua segurança, ia entrar na arca para ser salvo e sair da arca para dar continuidade nos planos de Deus. Então, são três coisas que Deus deu para ele. Primeiro, edificar a arca para que ele tivesse segurança. Entrar na arca para que ele pudesse ser salvo das águas. E sair da arca, quando terminasse o dilúvio, para que desse continuidade nos planos de Deus na terra, que era realmente habitar a terra de pessoas com as mesmas características que Noé tinha. E Noé obedeceu em tudo. Ele edificou a arca, entrou na arca e saiu da arca, né? Ele obedeceu em tudo que Deus falou. Mas se nós meditarmos com mais profundidade, nós vamos ver que o objetivo de Deus não era que Noé construísse uma arca somente física. Não era que Noé apenas construísse um compartimento onde ele pudesse escapar das águas.
Deus tinha propósitos superiores para a vida de Noé e para toda a raça humana que sobreviveu. Era construir uma arca em Noé. Noé precisava manter essas características, esse caráter que ele tinha quando Deus achou graça nele. E também fazer com que as pessoas que se salvaram junto com ele também mantivessem esse mesmo padrão. Por quê? Porque aí Deus sim ia continuar abençoando tanto a vida de Noé como de seus filhos. Então a profundidade da arca era algo que Noé precisava ter buscado. Ele precisava ir mais a fundo, nesse sentido de edificar, de entrar e de sair. E muitas vezes nós fazemos isso, nós nos preocupamos tanto com o material, nos preocupamos tanto com o físico, nos preocupamos tanto com aquilo que nós vemos e esquecemos daquilo que é espiritual. E quando nós deixamos de lado o espiritual, nós chegamos até a usufruir de coisas materiais na terra, vivemos coisas materiais porque Deus pega e age em nossa vida, nos dá experiência, nós construímos uma arca natural, uma arca física, entramos nessa arca que Deus nos protege e depois ao sairmos da arca nós usufruímos de tudo aquilo que Deus nos fez. Porém, quando não fazemos uma construção dessa arca em nosso interior, algo espiritual para Deus, para que Deus possa dar continuidade, há um desgaste muito grande da nossa parte e das pessoas que estão conosco. Então, Noé atuou apenas nessa esfera natural. Ele só se preocupou com o físico, né? E de acordo com a compreensão que Noé tinha de Deus naquela época. Afinal de contas, Noé não tinha a palavra de Deus como nós temos hoje escrita. Noé não tinha vídeos, conferências, canais nas redes sociais para poder abrir a Bíblia Sagrada, né, escrita e assim por diante. Porém, Noé gozava de um benefício, que era de andar com Deus. Naquela época ele tinha a oportunidade de andar com Deus e ouvir a Deus assim diretamente. Coisa que hoje nós também temos, mas poucos buscam. Poucos se posicionam para querer realmente andar com Deus. Preferem confiar em homens, acreditar em homens, buscar Deus em homens, buscar Deus em coisas, do que realmente ter contato com o próprio Deus. E isso faz com que a verdade que essas pessoas recebem, por ter esse tipo de contato com Deus, por terceiros, né, faz com que ele receba uma verdade distorcida da parte de Deus. Por isso é importante você se prontificar a buscar a Deus diretamente, sem intermediários, a não ser por intermédio de Jesus. E mesmo assim você não precisa falar com Jesus. Você vai usar Jesus como intermediário para chegar até Deus. Deus deixou isso para nós. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Porque senão nós seríamos mortos, né, por causa dos nossos pecados, se fôssemos tentar entrar em contato com Deus diretamente. Então, quando Deus deu essa tarefa a Noé de edificar, entrar e sair, Deus estava dizendo algo para Noé, que além daquele plano natural que Noé estava enxergando, Deus estava dizendo que Noé deveria edificar uma arca de valores no seu espírito, de caráter no seu espírito, de uma personalidade segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus está querendo dizer para Noé que ele deveria entrar na arca também de valores, né? Não adianta você edificar algo e não fazer com que isso tome conta da sua vida o dia inteiro, em todas as ocasiões, em todos os momentos. Você entrar significa isso. Você realmente estar envolvido com aquilo que Deus colocou no seu caráter, na sua personalidade, e usar isso daí diariamente. E sair da arca. O sair da arca significa que não adianta você ficar preso no seu mundo, preso nesse seu mundo espiritual, vivendo tipo zen. Não, você precisa também discipular as pessoas à sua volta, a sua família, os seus parentes e assim por diante, falando de Deus. Por quê? Porque você vai fazer com que eles também conheçam esse Deus maravilhoso e eles possam também usufruir de todas as bênçãos que Deus tem para a vida deles. Então Deus estava dizendo que Noé deveria ser discípulo também, porque não adianta você querer discipular as pessoas se você não se sujeita a Deus, você não aceita aquilo que Deus está tentando te passar, através de sua palavra, através das orações, através do Espírito Santo. Então você precisa ser discípulo. Quando você se torna discípulo, você tem que discipular pessoas, discipular sua família. Para quê? Para que eles edifiquem a sua própria arca diante de Deus. Para que eles entrem na sua própria arca diante de Deus, para que eles saiam dessa arca e façam o mesmo. Por quê? Porque Deus tem uma arca para cada um de nós. Você é uma arca de Deus. Você é a arca de Deus, né?
Então o que acontece? Quando você não se posiciona diante de Deus, a construção da sua arca fica com base no seu entendimento, no seu conhecimento, no seu saber. E o que acontece? Quando vier as tempestades da vida, os dilúvios da vida, né? Porque a vida sempre nos traz dilúvio, tanto dilúvio pessoal, como dilúvio familiar, dilúvio no bairro, dilúvio na cidade, no país, nação. O dilúvio de Deus sempre vem. Para quê? Para limpar a terra e destruir aqueles que realmente não querem uma aliança com Deus. Então veja bem, quando você realmente então não se posiciona para edificar a sua arca, ou edifica a sua arca com seu próprio entendimento, seu próprio conhecimento, e não busca em Deus, quando vier esse dilúvio, você não aguenta. Você não vai permanecer de pé. Você vai, de alguma maneira, tombar. Você vai afundar. Você vai naufragar. Você está entendendo? Então, esse processo de você edificar a sua arca, de você entrar na sua arca e depois sair para discipular outras pessoas, vai ajudar muito a você ter uma vida com mais qualidade. E não para você edificar as pessoas, ou discipular as pessoas para você. Não é para você. É para Deus. Porque só Deus conhece o coração delas. Só Deus conhece a mente delas. Só Deus consegue transformar a vida de uma pessoa de uma natureza ruim para uma natureza boa. Você percebeu que as pessoas que foram destruídas aqui foram pessoas que não edificaram, não entraram e também não saíram dessa arca. Eles viviam uma vida do jeito que eles queriam, da maneira deles. Eles não queriam nem saber de Deus. Então o que aconteceu? Quando Deus agiu, eles não ficaram sabendo. Foram todos pegos de surpresa. Então Deus estava dizendo que nós deveríamos sair dessa arca com um propósito de fazer discípulos para o Senhor. Quando você não se preocupa em discipular as pessoas à sua volta, elas vão continuar acreditando naquilo que elas acreditam. E vão ser mortas, vão ser destruídas. Eu sei que você não quer isso. Então discipula as pessoas à sua volta para que elas conheçam. Se eles vão acreditar, se eles vão aceitar, não é problema. Não pensa nisso no momento. Apenas discipula elas para o Senhor. Porque Deus é quem vai tratar a vida dela através do Espírito Santo, vai transformar ela, vai curar ela, vai libertar ela. Porque, imagina se não é quando não fez isso, o que aconteceu? A terra voltava, ela volta a praticar todas as coisas de novo. Quando você não discipula as pessoas à sua volta, as que estão próximas de você, as que Deus mandar para você, através da internet, o que acontece? As pessoas voltam às suas práticas terrenas, às suas práticas humanas, às suas práticas que Deus condenava naquela época e destruiu naquela época, e vai condenar também na nossa época. Não pense que Deus vai deixar passar batido o que está acontecendo na Terra, não. Entendeu? Não vai. Ele está mandando aviso várias vezes de que vai trazer justiça e juízo. Entendeu? Justiça para aqueles que estão sendo injustiçados e juízo para aqueles que estão injustiçando os outros. Está entendendo? Então, eu te pergunto, você tem feito discípulos para Deus ou tem permitido que eles vivam de qualquer maneira? Tem permitido que eles façam o que eles querem? Tem permitido que eles nem sequer saibam que existe um Deus que vai trazer um dilúvio? Um dilúvio na nossa época. Porém, não é de água, mas uma destruição realmente das pessoas que não querem ter o caráter de Deus. Então nós estamos falando de toda uma civilização naquela época que foi destruída, pura e simplesmente porque eles não sabiam o que era edificar essa arca. Eles não podiam nem sequer saber o que era entrar na arca, e nem sequer foram discipulados, entendeu? Noé até pregou, falando que havia um dilúvio. Mas se isso tivesse acontecido antes do dilúvio, é evidente que o povo estaria posicionado diante de Deus. Então entenda, a nossa parte é muito importante. É muito importante. Nós, quando fomos chamados por Deus, nós somos chamados para em primeiro lugar, edificar em nossas vidas essa arca de Deus, esses valores de Deus. Porque quando nós fazemos assim, edificamos em nossas vidas, nós estaremos preparados para enfrentar qualquer dilúvio que vier. Entendeu? Os dilúvios que vão vir, eles precisam vir sobre a nossa vida. Eles precisam vir sobre a vida das pessoas à nossa volta. Eles precisam vir sobre as pessoas que também não acreditam. Por quê? Para ser provado aqueles que realmente buscam a Deus e os que não buscam. Porque tem muitas pessoas que fingem na frente das pessoas que buscam, não é verdade? E a gente não tem como descobrir isso. Nós não temos como saber se é verdade.
Às vezes tem pessoas que parecem ser crentes, parecem ser evangélicos, parecem acreditar em Deus, porém, elas por trás estão praticando coisas que não agradam a Deus. Elas não querem desenvolver uma personalidade, elas usam apenas como fachada. É um sepulcro caiado, como diz. Então, quando você edifica uma arca de Deus em sua vida, você está fazendo com que sua vida escape do que Deus está para trazer sobre a terra. Por quê? Porque somente com a arca de Deus edificada em sua vida é que você vai ter maturidade espiritual para entender o que está acontecendo à sua volta, para perceber as coisas que estão acontecendo à sua volta, para entrar nesses dilúvios que vêm aí pela frente, que nós enfrentaremos, tanto o dilúvio pessoal como também o dilúvio que vai vir para todas as nações. Entendeu? Você vai enfrentar e você vai conseguir também sair para discipular as pessoas, porque é ruim você falar de uma crença que você tem, de uma religião que você tem, de um Deus que você acredita, se você nem conhece ele. Como é que você vai convencer as pessoas? Como é que você vai poder provar para as pessoas que o Deus que você acredita existe, se você nem conhece o Deus que você acredita? Não dá. O que você vai fazer? Você vai falar para a pessoa, vai lá na minha igreja, fala com o meu pastor, vai lá falar com o meu líder, em nome de Jesus, que Deus é esse que você adora. Nós estamos falando de Deus, cara, o Deus que te criou, o Deus que te formou. Você imagina você ter um pai que teve um filho, que o filho não quer nem dar bola para ele, não quer nem saber do pai. Então não delegue. Ou então quando vai falar com o pai, pede para alguém falar com o pai e vir trazer as informações. Então não delegue a tua comunhão com Deus, não delegue o teu conhecer a Deus. A gente estuda tanto para tantas coisas que depois a gente vai morrer, vai ficar tudo aí. Por que não dedicar um tempo para conhecer a Deus, o Deus que você acredita? Ele vai te dar vida eterna, ele vai te dar uma salvação, ele vai te livrar das coisas que estão para vir. Então não dê essa responsabilidade de edificar a arca de Deus na sua vida para outras pessoas fazerem. E eu não estou falando só de arca física, porque a arca física Deus não vai fazer, não vai mandar, não vai trazer dilúvio de novo. Eu estou falando da arca da tua vida. E não estou falando de arca natural. É por exemplo, eu vou construir algo terreno. Não é isso. Eu estou falando de algo espiritual, meu caro. É algo espiritual, é algo que é entre você e Deus. É pessoal, é intransferível. Todos podem participar, de alguma forma, numa edificação natural. Qualquer pessoa pode ajudar a construir algo. Você pode construir uma casa, você pode construir um carro, você pode construir um avião, você pode construir uma igreja, você pode construir um monte de coisa. Todos podem participar disso. Mas a construção da tua vida diante de Deus é você e você, cara, não tem outro. Deus não vai pegar e falar com você através de outra pessoa. Para quê? Ele te criou para você ter comunhão com Ele. Então eu estou falando da tua vida, assume o controle dessa sua vida para buscar esse Deus que você diz que acredita. Vai ficar acreditando em Deus aí que fala que os outros falam? Por favor, né? Então você vai precisar disso para construir a sua arca, essa sua vida. Entrar, sair, discipular os outros também para que a terra não se torne pior. Deixar as pessoas fazerem o que elas querem e você ficar quieto no seu canto vai fazer com que elas cresçam mais. E a terra se torne pior ainda. Você acha que os governos estão assim? Por quê? Porque existem evangélicos lá dentro, existem crentes lá dentro, existem pessoas que acreditam na Bíblia, mas não defendem a fé. Não se posicionam diante de Deus para receber de Deus autoridade, para fazer com que essas pessoas saiam desse caminho ou então sejam tiradas do caminho. Não tem outra opção. Ou a pessoa se converte e muda o seu caráter, seu modo de pensar e adora a Deus de verdade e busca a Deus, ou Deus vai destruir ela, cara. Não tem outro caminho, não existe nada mais nada para fazer. Entendeu? Então o dilúvio, ele vai vir. Quando eu falo dilúvio, não é de águas, dilúvio do que Deus vai fazer, a justiça de Deus e o juízo de Deus. Como eu repeti, a justiça para aqueles que estão precisando que sejam justificados e o juízo para aqueles que estão fazendo injustiça. Mas você precisa estar posicionado. Mas talvez você pergunta, como é que eu edifico a minha arca pessoal para escapar desse dilúvio que Deus está para trazer, que virá sobre a minha vida e sobre todas as nações? Medite na vida de Noé. Noé edificou em sua vida valores que agradavam a Deus. Por isso Deus achou graça em Noé. Noé, olha, ele era justo.
Mesmo vivendo com um povo justo, Noé não mudava. Ele não usava a justiça dele pessoal para fazer justiça nas pessoas, contra as pessoas. Ele confiava que Deus ia fazer justiça em um determinado momento. Confie que Deus vai trazer justiça para você, sobre a sua vida, e juízo para aqueles que fazem injustiça. Não se preocupa com os injustos. Mantém-se justo. Não era reto. Ele não fica, sabe, fica complicado Deus agir com justiça quando você, no seu modo de agir e de acordo com a sua conveniência, você vai mudando as coisas, você vai trocando os seus valores no meio do caminho. Você não pode cochear entre dois pensamentos. Você tem que ter certeza de que você quer realmente ser salvo. Que Deus construiu essa arca na sua vida. Você precisa se manter reto antes de vir esse dilúvio. Porque quando Deus traz o dilúvio, quando Ele traz a justiça, Ele traz para todos. Ele não traz só para quem está pecando, para quem está fazendo coisa errada, para quem está fora da vontade dele. Não, Ele traz o juízo e a justiça para todos na terra. Aqueles que estão andando com Ele escapam. Eles são salvos. Você está entendendo? Mas vem para todos. Então você tem que se manter reto. Quando você se deparar com pessoas que gostam de praticar coisas erradas, pula fora, cara. Não pratica, não. Não muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Você precisa se manter reto também depois do dilúvio. Você se mantém reto antes, se mantém reto durante, aí depois que acaba o dilúvio, você passa as suas lutas, aí você volta a praticar as coisas erradas. Por quê? Porque isso vai te ajudar a sair da arca para discipular as outras pessoas e vai te livrar do juízo de Deus. Então não se corrompa antes, durante, nem depois que a arca de Deus tiver sido revelada para você. Deus vai te revelar o que Ele quer da sua vida. Qual é a arca que Ele quer que você construa na sua vida? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Qual é o motivo de você existir? Não é também, por ser outra característica, ele andava com Deus. Esse andava é algo contínuo. Ele andava um pouquinho e depois voltava para praticar as coisas erradas. Não, ele andava com Deus. Então não pense que a sua edificação vai ficar de pé sem você se manter andando com Deus. A tua arca edificada por Deus só ficará de pé se você permanecer no andar com Deus. Andar com Deus é algo constante, em toda e qualquer situação. Você tem que buscar a orientação de Deus e sua arca edificada vai permanecer de pé. Porque é ruim você edificar uma coisa, lutar para conquistar algo, ter algo e depois chegar lá, quando chegar no fim, você terminou, você perder tudo. Tem que ser rebaixado. Por quê? Porque você não manteve a arca. Você pegou e se trocou. Mudou tudo. Aí, Deus, o que Deus vai fazer? Você vai perder. Vai perder tudo que você conquistou, que você adquiriu com tanto esforço, se posicionando diante de Deus. Você perde tudo. Então, somente Deus, não é igreja, não é religião, em nome de Jesus, é a tua comunhão com Deus. Somente Deus tem o que é necessário para você não se afogar com a tua arca pelas águas. Está entendendo? Por quê? Porque a justiça de Deus, meu caro, antes de Deus fazer justiça, ele sempre manda um aviso. Ele manda o Espírito Santo dele, manda anjos, manda profetas para alertar as pessoas para se posicionarem. Você está entendendo? Ele sempre faz isso. Ele não tem distinção, ele não faz só para uma religião. Aí eu vou falar com uma religião, não, ele fala com todas as nações, todos os povos. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, entenda, Deus vai estabelecer o reino dele aqui na terra. Ele só não veio ainda porque ele quer que algumas pessoas sejam salvas. Ele deseja que algumas pessoas se arrependam e venham para o lado dele antes que venha essa ira que ele está para trazer. Então ele está dando tempo para essas pessoas. Depois a gente vai ver isso mais para frente em outras partes da Bíblia. Noé também entrou na arca. Então você já percebeu que tem pessoas que edificam em Deus, mas não entram. Eles não entram na arca. São pessoas que estão sempre trabalhando, edificando algo. Porém, quando Deus pede para eles parar um pouco, entra na arca. Eles continuam envolvidos na edificação, não descansa, não para um pouco e deixa outros trabalhar. Eles ficam tão distraídos com tem que edificar, que não ouvem mais a voz de Deus. Não tem mais comunhão com Deus.
não buscam mais o Senhor, ficam viciados, em inglês chamado workaholics, viciados em trabalhar, em edificar. Eles não compreendem que, independente do que eles pensam, independente do que nós pensamos, Deus é que é o dono da arca, não somos nós, mas é Deus. Então, entrar na arca é você entender que para tudo existe um início, para tudo existe um meio, para tudo existe um fim. Existem momentos que Deus vai pedir para você parar, cara. Você vai ficar sentado sendo ministrado e outro vai assumir uma posição que você está assumindo. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar e ficar desesperado e vai querer sair que nem um louco fazendo coisas? Não, é para você entrar na arca. Entra na arca. Porque agora é a hora do juízo. A hora de Deus vir trazer as águas. A hora de Deus trazer a justiça. Você não pode pegar algo que Deus te deu e transformar isso no teu Deus. Né? Transforme Deus para você. Agora tem que ser, essa é a regra. Todo mundo tem que fazer isso. E começa a transformar as coisas que Deus te deu em uma produção em série. Em uma repetição mecânica. A mecânica vai fazendo aquela coisa como se fosse algo mecânico. Deus é amor. Você sabe o que significa que Deus é amor? Que Ele se envolve com você se você tem sentimento por aquilo que você está fazendo. Você tem prazer em fazer aquilo que você está fazendo. Você tem desejo de fazer aquilo que você está fazendo. Não é algo mecânico, que todo dia você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Então, ficar repetindo a mesma tarefa sem consultar a Deus não traz resultados. O religioso é que age dessa maneira. Ele recebe uma revelação de Deus, aí pensa que esta revelação deve ser padronizada agora para todas as pessoas, todas as nações, todas as gerações. Todo mundo tem que fazer aquilo que ele fez. Ouçam agora, todos devem fazer do meu jeito que Deus me revelou. Deus precisa ser aquele que te conduza a todo instante, porque senão você vai ficar fora da arca. E o pior, a arca que você ajudou até a construir. Você já pensou? Se Deus dissesse para Abraão, Abraão, construa uma arca. Se Deus dissesse para Isaac, Isaac, construa uma arca. Dissesse para Jacó, Jacó, construa uma arca. Já pensou se Deus dissesse para Jesus, construa uma arca? Então por que você acha que Deus vai mandar as pessoas fazer aquilo que Ele mandou você fazer? Aí você vai e padroniza isso daí como sendo servir a Deus. Olha, todo mundo agora para poder frequentar minha igreja tem que fazer isso. Deus me deu desse jeito, desse modelo, igual os fariseus daquela época. Os fariseus daquela época tomaram a verdade de Deus para eles e pronto. Todo mundo tinha que fazer aquilo que eles faziam. E Deus tinha coisas novas para fazer. E eles não buscavam, não se renovavam no Senhor. Não faça isso. Às vezes aquilo que você está fazendo, que você recebeu há 10 anos, há 30 anos, 50 anos que você recebeu de Deus, você está fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. E não muda, porque você não busca o novo. Então você precisa mudar a tua mentalidade e entender que Deus é dinâmico. Deus é dinâmico. Cada um deles tem seu chamado. Cada uma pessoa que tem na sua igreja tem o seu chamado específico que foi dado por Deus. Quem é você para querer padronizar e dizer que todos têm que fazer determinadas coisas? Então entende por que você não deve padronizar a sua igreja achando que todos devem seguir a mesma direção dada por Deus a você. E muitas vezes a direção que foi dada há milênios, há 10, 20, 50 anos, a igreja mantém esse padrão a vida toda. Não muda de jeito nenhum. Por quê? Porque não busca Deus. Porque não tem comunhão com Deus, não deixa Deus revelar o que Ele quer. Então você precisa entrar na arca que Deus mandou, você precisa edificar. E antes, durante e depois ensinar os outros que devem buscar em Deus o que Deus quer deles, da arca deles. Fazendo assim, você não padroniza seu ministério. Amém? A outra característica é sair da arca. Noé agora recebeu de Deus a ordem para sair da arca. Mas percebe que ao invés de Noé edificar a sua família, antes, durante e depois, Noé não fez isso. Só ele que possuía a comunhão com Deus, só ele buscava a Deus. Então o fato de você ter recebido de Deus um chamado para edificar a sua arca, não significa que agora já acabou, pronto, você não precisa fazer mais nada. Oba, agora vou sossegar, vou ficar na minha. Não, Deus é um Deus geracional, meu querido. Você deve orientar agora como um pai, orienta os seus filhos, para que os seus filhos de sangue, para aqueles que são seus filhos espirituais que você gerou através da fé, através de convidar para Jesus,
eles também se posicionem diante de Deus, para que Deus revele para eles o que Deus quer deles, qual é a arca que Deus quer que eles construam na vida deles. Então a sua história precisa ir aumentando de geração em geração e não pode parar em você. Quando você pega todo o conhecimento, tudo que Deus te ensinou, tudo que Deus te passou, e você faz as pessoas ficarem presas a isso, você está impedindo que elas cresçam, que elas alcancem patamares maiores e edifiquem arcas até muito maiores, obras maiores que Deus tem para a vida dela. Você está entendendo? Não pare em você. Discipule as pessoas, ensine, passe tudo que você aprendeu da parte de Deus, mas deixe ela receber de Deus o que é a porção dela. Não fecha ela em você religiosamente. Faz ela ficar fazendo o que você faz. Então, em nome de Jesus, eles se perderam. Eles se perderam. A família de Noé. E eles tiveram que começar do zero. Por causa do quê? Da falta de visão geracional. Você imagina, você construiu uma igreja, construiu um ministério, chamou pessoas para participar, aí diz que Deus te revelou algo. Você pega e passa isso para o povo e fala, agora isso daqui é regra, é lei. Todo mundo tem que fazer isso daqui a vida toda. E aí o filho vai e imita o pai. Imita o pai, igualzinho, em tudo. Sendo que pai tem coisa, ou Deus tem coisa nova. Não, ele vai pegar o que você tem e vai buscar em Deus para que possa fazer mais ainda. Está entendendo? Acrescentar coisas superiores. É assim que funciona o geracional de Deus. Deus deu uma visão para você, deu uma direção para você. Você vai pegar tudo isso daí que você recebeu de Deus e vai transferir para o teu filho, de sangue e filho espiritual. Esse filho espiritual vai buscar em Deus para que possa agregar mais coisas do que Deus tem para a vida dele. E assim vai crescendo. Porque quando você não faz isso, você retém aquilo que você recebeu e obriga as pessoas a seguir aquilo que você recebeu, você vai colher corrupção no seu ministério, na sua igreja, na sua família. Então, quando você entender que a edificação da arca na sua vida é sua responsabilidade com Deus, e a edificação da arca na vida dos outros é a responsabilidade deles com Deus, o que você pode é ajudar, dando algumas coisas que você já recebeu, como diretriz, como auxílio, mas entender que é Deus que está no controle. Você está ali para orientar eles, acelerar o processo deles para que eles conquistem coisas maiores e não para tirar proveito deles. Eu trabalhei tanto para Deus, eu fiz tantas coisas, olha o ministério que eu construí, agora eu vou pegar e vou sugar aqueles que estão entrando. Eu vou tirar deles. Deus vai te dar o teu galardão, meu querido. Você não precisa das pessoas que estão entrando para você tirar deles, não. Tirar proveito da edificação deles, né? Não faz isso, é roubo para a tua vida. Você vai colher corrupção, estou te falando, porque eles vão fazer a mesma coisa com aqueles que eles forem evangelizar, com que eles forem discipular, e os outros vão fazendo, e vai chegar uma hora que sabe o que vai acontecer? Eles vão escravizar as pessoas igual o Egito fez. Igual a Babilônia fez, igual Roma fez lá na época de Jesus. E nos dias de hoje muitas vezes estão fazendo aí as outras igrejas. Você está entendendo? Deus vai te dar o teu galardão, Ele vai te dar o teu prêmio da soberana vocação. Não use a sua edificação, a tua entrada e a tua saída da arca como pretexto para que as pessoas trabalhem para você. Ao invés de elas trabalharem para a arca deles, determinada por Deus. Quando você edifica a arca, entra na arca e sai da arca, fazendo com que foque em você, você colhe corrupção. A sua arca, o seu ministério, a sua igreja, não fica de pé, ela cai. Porque a justiça e o juízo de Deus vem, olha para você, olha para o povo que você formou para você e não para Deus. Não são discípulos de Deus, são discípulos seus. São discípulos do seu ministério, estão presas a você. Aí Deus vai levantar uma situação, a justiça dele vai vir, o juízo dele vai vir, o que vai acontecer? Eles vão ser justificados por você. E aí? Você vai conseguir justificar todos eles através da sua vida? Não vai. Não tem como. Você precisa pôr na tua mente que eles precisam ser justificados por Deus.
E quando você edifica então a arca, entra na arca e sai da arca, fazendo com que eles foquem em Deus, e não tira proveito deles, não pede nada para eles, se possível até ajuda. Não é pai? Pai espiritual, você não é um pai espiritual? Então, pai espiritual, você tem que ajudar os seus filhos, não é assim que funciona? A crescer espiritualmente, a crescer no Senhor. Agora você imagina eu cobrar dos meus filhos para poder eles aprenderem de Deus, sendo que eu recebi de Deus de graça. Ou eu pagar para outras pessoas para ter o acesso ao conhecimento de Deus, às coisas de Deus. Em nome de Jesus. É corrupção, é corrupção. Quem vai ser o arquiteto? O povo? O povo vai ser o arquiteto da sua arca? Vai? Ou é Deus? Quem deu a madeira para Noé? Eles participaram na construção, não participaram na construção da arca? Mas quem deu o material, quem deu os recursos, quem deu tudo? Foi o próprio Deus. E a arca pessoal de cada um? Também. Você precisa buscar em Deus. Você precisa entrar nas regiões celestiais e tomar posse das coisas que Deus tem reservada para a tua vida. Deus tem grandes coisas maravilhosas, financeiras, de saúde, ministerial, profissional. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Mas enquanto você ficar dependendo do que os outros podem te dar, do que os outros podem fazer por você, sabe o que vai acontecer? Vai colher corrupção. Então entenda, foque em Deus, faz eles focarem em Deus. Quando você está precisando de algo, foque em Deus. Se porventura Deus quiser que o povo ajude, Deus vai mover o coração do povo para ajudar. Deus é o arquiteto e construtor, foque nele. Você vai colher a justificação quando vier o dilúvio. A sua arca vai permanecer de pé. O povo que você apresentou para Deus, que você evangelizou, que você mostrou que Deus existe para eles, também ficarão de pé. E você vai ver um monte de igrejas aí caindo. Você vai ver um monte de igrejas sendo derrubadas. Porque edificaram na onde? Na areia. Não edificaram a sua arca na rocha, que é Jesus. Sua arca não foi construída da maneira que Deus mandou, da maneira que Deus disse, direcionada pelo próprio Senhor. Mas foi construída segundo o coração deles, o coração do povo. Olha, você foi chamado para viver coisas sobrenaturais. Para isso que você tem um Deus. Se você tem uma religião para fazer o que o mundo faz, para conquistar as coisas e para ter as coisas, então é melhor você sair da religião e continuar vivendo sua vida normal. Para que você quer um Deus? Para que você quer um Deus se não é para viver coisas espirituais, coisas sobrenaturais? Então vai ser de uma pessoa normal, larga a religião e vai viver, vai fazer que nem essas pessoas que não conhecem a Deus, vai trabalhar, vai montar um negócio, pronto. Então entenda, se Deus é Deus na tua vida, você precisa ter um diferencial. Algo tem que te diferenciar do mundo. O mundo conquista as coisas pela força deles, pelo entendimento deles, pela capacidade deles, por tudo aquilo que eles podem fazer. E nós que servimos a Deus não podemos confiar nessas coisas, devemos ter. Você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, o que você puder fazer para aprender, aprenda. Mas não pode ser isso a tua garantia. Por quê? Porque quando faltar isso, você não vai conseguir receber de Deus o sobrenatural. Esse Covid-19 que tirou tudo aí das pessoas, e aí? O emprego tirou tudo. O povo ficou tudo desesperado para correr atrás dos seus empregos. Voltar a ganhar um salário, voltar a ser escravo. Se o coração do povo estivesse em Deus, e a fé em Deus, de que Deus dá o suprimento, eles estariam confiando que Deus ia fazer algo. Não estariam preocupados em voltar a trabalhar. Estariam preocupados em continuar adorando a Deus e que Deus ia dar o necessário para que eles pudessem viver, para que eles pudessem se manter, para que eles pudessem realmente aguentar esse período debaixo da direção de Deus. Então essa é a questão. A arca que você está construindo, se você estiver construindo com base em você, quando vier o dilúvio que Deus está para trazer, não vão ficar de pé, nem você nem a tua igreja. Eu estou te avisando antes, que é para você depois dizer que eu não falei.
não vai ficar de pé. Mas se você está construindo a tua arca, que é você, a sua vida, a sua igreja, a sua família, em Deus, com confiança em Deus, pode ter certeza que você vai ter despojo. Você vai viver grandes maravilhas da parte de Deus. Quem fala isso é o próprio Deus na palavra dele. Não sou eu que estou falando. É o próprio Deus que fala isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Edifique a tua arca no Senhor. Para de ficar confiando no mundo, no jeito do mundo fazer as coisas, na maneira que o mundo faz as coisas. Peça para Deus, busque em Deus e você vai ter o suprimento que Deus vai te dar de uma maneira sobrenatural, em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Nós clamamos a Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus. Nós chamamos de volta tudo aquilo que foi roubado, Deus. Tudo aquilo que nós perdemos, Senhor. Os sonhos, os planos, Senhor. Oh Deus, aquilo que um dia já foi festa e hoje é luto, é tristeza, Senhor. Traz de volta, restitui, Senhor. Nos restitui, Deus. Esse é o nosso clamor, Senhor. Nos restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Ouça o nosso clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Chegou o momento de você levantar a sua voz ao Senhor. Não se preocupe com quem está ao seu lado.
Não olhe para os lados, olhe para cima e clame ao Senhor. Oh Senhor, restitui. Assim como foi com a vida de Jó, Senhor, restitui a minha vida também, Deus. A minha casa, a minha família, Senhor. Os meus sonhos, Deus, restitui. Clame ao Senhor. Oh, recantalabachuriandalabás. Clame, clame, clame. Oh Senhor, traz de volta, Senhor. Sara a nossa dor, Deus. Derrama o teu azeite na nossa ferida, Senhor. Oh Deus, nós precisamos de ti, Senhor. Restitui a tua presença, Senhor. A tua presença em nossa vida, Deus. Oh, rebalabás. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor. Oh, restitui, restitui, Senhor. Restitui tua presença na nossa vida, Senhor. Nós queremos voltar para os teus braços, do lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Vai-se aplaudir ao Senhor, o Rei dos Reis, aquele que vai restituir a tua vida, meu irmão. Aleluia.
A tua presença é alegria, a tua presença é fortaleza pra minha vida.